Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus. Capítulo 6. Retoma o tema iniciado sobre o amor perfeito. Tenho me alongado bastante, mas o que ficou dito é de tal importância que quem o compreender não me culpará. Voltemos agora ao amor que é bom e lícito que tenhamos. Quanto àquele amor que digo ser puramente espiritual, não sei se sei bem o que digo. Ao menos, parece-me que não é necessário falar muito dele, porque poucos o possuem. Aquele a quem o Senhor o tiver concedido, louve-o muito, porque deve tratar-se de altíssima perfeição. Enfim, quero dizer algo a seu respeito. Talvez traga algum proveito, pois, colocando a virtude diante dos olhos, quem a deseja se afeiçoa a ela e procura conquistá-la. Prover a Deus que eu soubesse compreendê-la, quanto mais explicá-la, pois nem creio saber o que é verdadeiramente espiritual, nem quando se mistura com o sensível, nem sequer sei como me atrevo a falar disso. Sou como quem escuta alguém falar de longe, não entende o que dizem. Assim sou eu, que às vezes não devo entender nem o que digo. E se o Senhor quiser que seja bendito, bendito seja. Se em outras ocasiões for um desatino, é o mais natural em mim não acertar em nada. Agora me parece que, quando uma pessoa, conduzida por Deus, chega a um claro conhecimento do que é o mundo e de que existe outro mundo, quando compreende a diferença entre um e outro e que um é eterno e o outro apenas um sonho, quando entende o que é amar o Criador e o que é amar a criatura, não apenas por reflexão ou crença, mas por experiência, que é algo bem diferente. Quando vê e prova o que se ganha com um e o que se perde com o outro. Quando reconhece o que é Criador e o que é criatura. E muitas outras coisas que o Senhor ensina com verdade e clareza àquele que se dispõe a ser instruído por Ele na oração, ou àquele a quem Sua Majestade assim o quer. Essas pessoas passam a amar de modo muito diferente daqueles que ainda não chegaram a esse ponto. Pode ser, irmãs, que vos pareça impertinente tratar disso e que digais que tudo isso já sabeis. Prover ao Senhor que assim fosse, e que o soubesseis da maneira que realmente importa, gravado nas entranhas da alma. Porque se o sabeis assim, vereis que não minto ao dizer que quem o Senhor conduz até aqui possui esse amor. Essas pessoas, aquelas que Deus leva a esse estado, são almas generosas, almas verdadeiramente nobres. Não se contentam em amar coisa tão frágil como os corpos, ainda que sejam belos e possuam muitas qualidades naturais, que agradam à vista e levam a louvar o Criador. Mas não se detêm nisso. Digo não se deterem a ponto de por essas coisas lhes terem amor, pois logo lhes parece que amam algo sem substância, como quem se apega a uma sombra. Sentiriam vergonha de si mesmas e não teriam como, sem grande afronta interior, dizer a Deus que o amam, se detivessem nisso. Direis, essas pessoas não saberão amar, nem corresponder à boa vontade que se lhes tem. Ao menos, pouco lhes importa que a tenham. E ainda que por vezes a natureza se agrade rapidamente de ser amada, logo, voltando a si, percebem que isso é um desatino, se não forem pessoas que possam ajudar a alma com doutrina ou com oração. Todas as outras vontades as cansam, porque entendem que não lhes trazem proveito algum e até podem causar dano. Não é que deixem de agradecer, pois retribuem encomendando essas pessoas a Deus, entregando ao Senhor o cuidado de recompensar quem as ama, pois reconhecem que tudo vem dele. Em si mesmas, não lhes parece haver nada que mereça ser amado, e se percebem que alguém as ama, entendem que é porque Deus as ama primeiro. Deixam, então, que Sua Majestade o recompense, suplicam-lhe por isso, e assim ficam livres, sentindo que isso já não lhes diz respeito. E considerando bem, se não for com aquelas pessoas de que falo, as que podem ajudar-nos a conquistar bens perfeitos, penso algumas vezes quão grande cegueira existe nesse desejo de querer que nos queiram. Agora notai o seguinte: no amor, quando amamos alguém, quase sempre buscamos algum interesse, algum proveito ou contentamento nosso. Mas essas pessoas perfeitas já têm debaixo dos pés todos os bens que o mundo poderia oferecer-lhes: presentes, agrados e satisfações. Estão de tal maneira livres que, ainda que quisessem,
por assim dizer, não conseguem desejar nada que não seja em Deus. E, ao tratarem das coisas de Deus, não encontram que proveito algum lhes venha do fato de serem amadas. Por isso, pouco se importam com isso. Quando essa verdade se lhes apresenta com clareza, riem-se de si mesmas ao lembrar a aflição que outrora sentiam por saber se sua vontade era ou não correspondida. Pois ainda que a boa vontade seja sincera, é-nos muito natural querer que ela seja paga. Mas quando se vai cobrar essa paga, ela não passa de palha. Tudo é vento vazio, sem consistência, levado pelo ar. Porque mesmo que nos tenham amado muito, o que nos resta disso, afinal? Assim, se não for para o proveito da própria alma, por meio daquelas pessoas de que falei, como sabem quão frágil é nossa natureza, que se cansa logo quando não há amor verdadeiro, já não lhes importa mais ser amadas do que não ser. Parecer-vos-á que tais pessoas não amam ninguém e que só sabem amar a Deus. Na verdade, amam muito mais, com amor mais verdadeiro, mais proveitoso e mais intenso. Em suma, isso sim, merece o nome de amor. Essas almas estão sempre mais inclinadas a dar do que a receber, e isso lhes acontece até mesmo em relação ao próprio Criador. É esse amor que verdadeiramente merece tal nome, pois as afeições baixas usurparam indevidamente essa palavra. Também vos parecerá que, se não amam pelas coisas visíveis, então a que se afeiçoam. É verdade que amam o que vem e se afeiçoam ao que ouvem, mas o que vem nelas é estável. Assim, quando amam, passam além dos corpos, fixam os olhos nas almas e procuram ver se ali há algo que mereça ser amado. Se não encontram isso, mas percebem algum começo, alguma disposição, pela qual, cavando mais fundo, possam achar ouro nessa mina, não lhes pesa o trabalho de amar. Nada se lhes apresenta que não façam de boa vontade pelo bem daquela alma, porque desejam perseverar em amá-la. Sabem muito bem que, se ela não possuir virtudes e não amar profundamente a Deus, isso é impossível. E digo que é impossível, ainda que façam todos os esforços, ainda que se consumam em querer, ainda que pratiquem todas as boas obras possíveis e reúnam todas as qualidades naturais. A vontade não terá força para permanecer firme. Já têm experiência do que tudo isso vale. Não se deixam enganar por falsos dados. Veem claramente que não caminham juntas e que é impossível durar esse amor se o outro não guarda a lei de Deus. Compreendem que, nesse caso, não são verdadeiramente amadas e que cada um seguirá para um destino diferente. Esse amor que só dura nesta vida, a alma, a qual o Senhor infundiu verdadeira sabedoria, não o estima além do que realmente vale. Para quem se deleita nas coisas do mundo, prazeres, honras e riquezas, isso pode ter algum valor, se a pessoa for rica ou agradável companhia. Mas para quem tudo isso aborrece, pouco ou nada significa. Aqui, porém, quando existe amor, ele se transforma em zelo ardente para levar essa alma a amar a Deus e a ser amada por Ele. Pois, como sabe que não poderá durar de outro modo, e que esse amor lhe custará muito, não deixa de fazer tudo o que pode para o bem da outra alma. Perderia 1000 vidas por um pequeno bem dela. Ó precioso amor, que vai imitando o capitão do amor, Jesus, nosso sumo bem. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações.
Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.